vida de cada um. Especialmente agradecer a Deus pela vida do Marcos, né, da Lúcia, que estão na frente da nossa comunidade, obra de amor, e por todos nós que estamos aí no caminho vocacional. Então, assim, eu queria iniciar nessa tarde invocando a Santíssima Trindade no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E para bem iniciar esse nosso estudo de hoje, eu queria, assim, que você fechasse teus olhos, colocasse a mão no teu coração e já fosse pedindo a presença do Espírito Santo na sua vida, fosse pedindo a presença do Espírito Santo em todo o teu ser. E vai clamando mesmo esse Espírito Santo de Deus, porque é só Ele que pode nos ensinar, só Ele que pode nos dar o prazer de estar diante da palavra de Deus, só Ele que pode nos levar a conhecer a palavra de Deus, a ter intimidade com a palavra de Deus. Então vem, Espírito Santo, vem em nosso auxílio nessa tarde. Vem, Espírito Santo, sobre o meu coração, sobre o coração de cada um. Quero, Espírito Santo, nessa tarde, colocar todos os meus irmãos, essas minhas irmãs, que estão agora, neste momento, junto conosco. Que o Senhor possa derramar, Espírito Santo, sobre cada um, toda a unção, toda a graça. E aqueles também que não estão, por um motivo ou outro, né, de saúde ou de compromisso, que o Senhor também possa visitar, Espírito Santo, cada um. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre os nossos enfermos, aqueles que queriam estar aqui conosco, mas talvez estejam numa enfermidade, numa cama. Quero colocar, Espírito Santo, sobre os seus cuidados. Vem, Espírito Santo, vem em nosso ser, vem inundar o nosso ser nessa tarde. Vem, Espírito Santo, nos ensinar, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nos iluminar. Derrama sobre mim, sobre cada um de nós, toda a unção. Vem, Espírito Santo, encher o nosso coração nessa tarde. Queima, Espírito Santo, tudo aquilo que está em nós, que possa fazer nós nos fraquejar nesta caminhada. Vem, Espírito Santo, queimar com o teu fogo todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Ora lá, iacandara lá. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa tarde. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu quero te louvar pela minha vida. Quero te louvar, Senhor, pela minha família. Quero te louvar, Senhor, por essa palavra, Senhor, que o Senhor coloca no meu coração nessa tarde, para partilhar com meus irmãos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por colocar no meu coração o dom maior, que é a fé, que é a esperança que eu tenho em Ti. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela comunidade católica Obra de Amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo ensino de hoje, pela vida de cada um, pela dedicação de cada um, Senhor. Muito obrigado pelas nossas crianças que estão participando conosco do jeitinho delas. Vai tomando conta do coração de cada um. Vai tomando conta, Senhor. Vai acalmando o nosso coração nessa tarde. Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Senhor da minha vida, Senhor das nossas vidas. Muito obrigado. Nós te louvamos e nós te bendizemos. Vamos rezar, então, a oração que o próprio Deus nos deixou e nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedimos também a intercessão de nossa mãe, Nossa Senhora, que Nossa Senhora possa passar na frente, estar na nossa frente, cuidando dos nossos passos, dos nossos caminhar. Vem, mãezinha, cubra-nos com o teu manto sagrado. Fica conosco, mãe,
precisamos de ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E eu queria que você pegasse a palavra de Deus neste momento. Eu creio que você já está com ela aí do teu lado. E você abrisse ela em Mateus, capítulo 4. Hoje, Deus colocou, enquanto eu rezava, enquanto eu pedia para Deus uma palavra para esse momento dessa tarde, Deus colocou o Evangelho de São Mateus, né? Capítulo 4, e de 1 a 10, tá? Capítulo 4, de 1 a 10, Mateus. Mas a gente vai também partilhar outras passagens da palavra, né, da Bíblia, que no decorrer desse estudo de hoje, a gente vai entender por que Deus colocou essa palavra, por que Deus colocou outras passagens no nosso coração, né, para a gente poder partilhar. Porque eu acredito que vai ter muito a ver com o nosso estudo de hoje. Então, Mateus 4, de 1 a 10. Todos estão aí com a palavra, né? E eu quero que nesse momento, assim, você possa colocar a mão sobre a sua palavra aí, porque é Jesus palavra. Que você possa tocar nesse Jesus palavra e pedir novamente que ele possa te iluminar, que ele possa te conduzir, que ele possa te fazer entender o que ele quer falar com cada um de nós nessa tarde. Mateus 4, de 1 a 10. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou dele e lhe disse: Se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou a cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: Se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito: Ele deu a seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos, com cuidado, para não machucares os teus pés em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio o transportou uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrando-se diante de mim, me adorares. Respondeu-lhe Jesus: Para trás, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida, o demônio o deixou e os anjos se aproximaram dele para servi-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por que Deus colocou esta palavra para que a gente possa iniciar esse estudo de nosso hoje, né? O que é que Deus quer falar em nosso coração? Uma passagem tão conhecida, né, que todos nós conhecemos muito, né? Temos intimidade com essa palavra, mas eu creio assim que Deus quer mostrar para nós que Jesus, ele na primeira tentação dele aqui, ele vai dizer, né?
Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Jesus, ele vai citar, durante essa passagem aqui, esses 3 momentos, ele vai citar o livro de Deuteronômio. Por que será que Jesus cita 3 vezes a passagem da palavra de Deuteronômio? Jesus, ele já está vivendo ali numa época que a língua que ele usa já não é mais o hebraico, e sim o aramaico, né? Isso aí nós vamos aprender depois. Jesus já está numa língua universal, vamos dizer assim. Mas Jesus volta lá no hebraico e cita 3 vezes a passagem que está no livro de Deuteronômio. Por que será, né, que Jesus quer falar conosco? E assim, meditando esse livro do Deuteronômio, novamente hoje, né, com mais tranquilidade, com mais a presença do Espírito Santo, Deus falou muito no meu coração. Esse livro é um livro de ensinamento muito lindo, que ele nos dá para nós assim a cartilha de como ser feliz. Como ser feliz. E muitas vezes nós ficamos, né, lendo aqui só essa passagem e dizendo assim: não só de pão vive o homem, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele quer dizer para nós que, lógico, que não só de pão nós vivemos, nós precisamos de algo a mais. Algo a mais. E se nós seguirmos a palavra de Deus, nós vamos ter tudo que nós precisamos. Não só o pão, porque o pão que ele cita aqui é o maná do deserto. Jesus dá a entender para eles, para Satanás ali, que através da palavra, né, que a gente pode ver aqui que ele foi tentado, a gente fala que foi tentado pelo demônio, mas que tipo de demônio que pode nos atentar hoje a se afastar da palavra de Deus? Qual o tipo de demônio que pode afastar nós da palavra de Deus? Qual o tentador que está afastando nós da palavra de Deus? Tirando nós da presença de Deus. Então Jesus, ele quer nos ensinar nessa passagem que esse tentador, que esse demônio que está escrito aqui na palavra de Deus, é um demônio que a gente talvez se engana com ele, e talvez ele está bem vestido, ele está bem perfumado, ele está numa situação assim, que está tentando cada dia tirar nós da presença de Deus. Talvez ele está muito próximo de nós. Então, para a gente tomar cuidado, para a gente tomar posse da palavra de Deus. A partir do momento que nós tomamos posse da palavra de Deus e fazemos dela a fonte viva da nossa vida, nós vamos ter, além de pão, tudo aquilo que nós precisamos. Então, o livro do Deuteronômio, ele é muito rico. Ele é muito rico. Aqui ele cita o capítulo 8, né, de Deuteronômio, versículo 6. A segunda passagem que está aqui na palavra, o demônio leva ele para o lugar mais alto, né, o ponto mais alto do templo, e ali o demônio oferece para ele toda a glória, né, tudo aquilo que, né, toda a glória não, enfatiza para ele que ele pode pular dali, que ele vai ser cuidado pelos anjos, né? E Jesus vai dizer para o tentador: não tentará o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O que é que Deus quer falar com nós nessa citação, né? Que Jesus citou aqui. Não tentarás o Senhor teu Deus. Deuteronômio, capítulo 6. A gente for pegar lá o capítulo 6 de Deuteronômio, a gente vai ver nesse capítulo 6 que o título desse capítulo 6 é O Amor de Deus. É muito lindo. O livro de Deuteronômio, Deus nos ama
Deus nos chama como filho e Deus nos faz uma aliança conosco. E ali, porque Jesus cita, né? Não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito lá no livro de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E nos chama a se entregar. Nos chama eu e você a colocar Deus como Senhor da nossa vida. Como Senhor da nossa vida. Não duvidar de Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós duvidamos? Será que Deus está mesmo caminhando comigo? Será que Deus está mesmo caminhando com a minha família? Será que Deus... E a gente começa a duvidar de Deus. Por isso que Jesus cita aqui, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o livro de Deuteronômio vai dizer para nós, amarás o Senhor teu Deus. Só Ele é o Senhor seu Deus. Só Ele é o Senhor da sua vida. E a terceira passagem, né? Aí Jesus cita aqui, né? Mateus cita que o demônio lhe transportou mais uma vez Jesus ao monte mais alto. Aí sim, o demônio vai oferecer para Jesus todos os reinos da terra, né? Toda a glória, todo o reino da terra, todo o poder. E Jesus vai dizer para ele, afasta-se, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Olha só, Deuteronômio de novo, né? Capítulo 6, versículo 13. Jesus cita de novo, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. A partir do momento que eu e você passamos a adorar a Deus, a colocar Deus na nossa vida, a buscar Deus na palavra, todos os dias, todos os momentos da nossa vida, né? Todo momento, buscar Deus nas dificuldades. Nessa época, por exemplo, que nós estamos vivendo de pandemia, muitas vezes nós não temos acesso à igreja, nós não temos acesso à Eucaristia, mas quando temos, como temos oportunidade, temos que buscar. Ou, de uma forma ou de outra, nós temos que buscar. Nem que for pela mídia. Nem que for comungando espiritualmente. Nem que for buscando Deus, adorando Deus pelas lives e pelos meios de comunicação. Né? Pelas missas transmitidas. Buscar Deus. Adorar somente Deus, né? É isso que Jesus fala para nós. Só a Ele servirás. E quem é que nós estamos servindo? E ele vai citar lá no livro de Deuteronômio para aquele povo. Olha, né? O Senhor vai te dar tudo. O Senhor te deu tudo. E vai levar vocês para a terra prometida. Vai te dar uma terra onde você vai ser farto de todas as coisas. Mas aí ele vai citar, cuidado. Cuidado, porque a partir do momento que você tem tudo, você pode dar uma fraquejada e começar a adorar outros deuses. Você poderá começar a servir a outro Deus. Então, é muito isso, né? A gente tem que ter muito cuidado. Uma santa da nossa igreja, Santa Teresa d'Ávila, ela vai dizer para nós assim, que muitas vezes nós pedimos as coisas para Deus e Deus não dá para nós. Porque Ele sabe que se Ele der, ele não vai ter a nossa alma. A gente vai perder a nossa alma. Então, muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e Deus fala, não, eu não posso dar isso para você. Porque na sua fraqueza você vai me esquecer e eu vou perder você. Eu vou perder a tua alma. Então, Santa Teresa d'Ávila, ela deixa esse escrito para nós, né? Para a gente entender
Por que que Deus não concede tudo aquilo que nós pedimos, mas concede somente aquilo que nós precisamos, né? E eu queria, assim, também citar para vocês, né, falando de um pouquinho, né, da palavra de Deus, em João capítulo 5, versículo 6, ou capítulo 5, versículo 46. Se você quiser pegar aí, João, capítulo 5, versículo 46. O porquê que Deus, o porquê que Jesus, né, ele vai mostrar para nós essa passagem, porquê que ele mostrou para nós essa passagem, e mostrou naquela época, e deixou já escrito isso para nós entendermos, né? Com quem ele se compara, né? Para que os fariseus, para que os judeus entendessem quem ele estava se comparando. Então, João, capítulo 5, versículo 46. O próprio Jesus vai dizer: pois se cresces em Moisés, certamente creereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Mas se não acreditais nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como acreditareis das minhas palavras? Então, aqui Jesus ele deixa para nós, né, tudo isso que ele quis dizer para o povo daquela época, para os judeus e para nós, né? O ensinamento da palavra que está no Antigo Testamento, ele ali, tudo que Moisés escreveu para nós, tudo que Moisés deixou, todos os escritos de Moisés, tudo aquilo que Moisés fez, ele vai dizer para nós nesse versículo 46 e 47 do capítulo 5 de São João. Pois se cresceis em Moisés, certamente creereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Olha só. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis nas minhas palavras? Pedimos a Deus, né, que ele possa, assim, nessa tarde, nesse momento que nós estamos aqui para aprender da palavra dele, que ele possa vir assim, com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, né, nos iluminar, nos fazer homens novos, mulheres novas em Deus. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando ele cita lá, quando o demônio oferece para ele todas as riquezas, todo o poder, nós temos que tomar muito cuidado com essa história de riqueza e com essa história de poder. Porque Deus quer eu e você, homens e mulheres ricas, mas ricas em amor, ricas em misericórdia, ricas em caridade, com coração. E as riquezas da terra também, porque nós somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança, nós não podemos ficar mendigando nada. Por isso que Deus, mas só que temos que tomar muito cuidado. E o poder, tomar muito cuidado com o poder, né? Porque a partir do momento que a gente passa a ter poder na nossa vida, a gente muitas vezes começa a se achar melhor que o outro, eu sou melhor. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Que se a gente tem alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, não é por meus méritos, mas sim pela misericórdia e pelo amor que Deus tem por mim. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu passo para o Luiz, né? Luiz dá continuidade aí, o Luiz e o Júlio. Amém? Amém, Luiz. Que Deus possa nos conceder sempre a graça de estarmos na sua presença, para aquilo que Ele deseja realizar e fazer em nós. A finalidade, como nós já dissemos do estudo bíblico, é que nós só podemos amar aquilo que nós conhecemos. Eu não tenho dúvida de que
por nós estarmos aqui hoje, que Deus proporcionou para que cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, seja como amigo da comunidade, simpatizante, alguém que contribui, enfim, de alguma forma Deus nos uniu. E somos chamados a aprofundar um vínculo que nós já temos com o Senhor. Tenho certeza de que já participamos de momentos, de cursos, de acampamentos, né? Mas o Senhor nos chama a dar um passo além. Né? Sempre é algo que nós podemos melhorar, especialmente na nossa relação com Deus. Porque não é uma troca, nós não temos como trocar, porque Ele é infinitamente superior a nós. O que nós podemos é, numa escala menor, retribuir aquilo que Ele nos concede. Porque Ele nos escolhe por graça, não é por merecimento. Não é por merecimento que eu e você um dia fomos chamados à fé. Fomos chamados a caminhar e estar com Ele. Hoje, nós somos agraciados pelo seu amor que sempre toma a iniciativa. Sempre. E que nós possamos, diante dessa nossa relação com o Senhor, aprofundar um pouco mais nesse estudo que já está chegando na reta final. E hoje o tema, como o Júlio está apresentando para nós aqui, é a escrita bíblica. É o nosso 7º encontro, penúltimo encontro. Esse é o penúltimo. No próximo sábado faremos o encerramento com o último encontro. E se Deus permitir, depois o Senhor vai providenciar para que possamos nos encontrar em outras oportunidades. Mas, especificamente nesse curso de introdução à Bíblia, é o nosso penúltimo encontro. E o tema de hoje, como o Júlio bem mostra aqui no nosso material, é a escrita bíblica. Então, nós vimos vários detalhes em cada um dos encontros que nos levam, assim, a ter uma compreensão melhor do mistério que é a palavra de Deus. A palavra, como nós já dissemos, é o próprio Cristo. Mas, nesse caminho de fé, o Senhor proporcionou para que homens e mulheres inspirados por Deus, lembra dos agiógrafos, pudessem materializar isso para transmitir essa mensagem, essa verdade revelada de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo esse mistério de amor, de misericórdia, e se valeu de homens para que pudesse se estruturar dentro do nosso sistema de comunicação, que é a língua, né? Para que ela fosse organizada para melhor ser transmitida. Hoje nós vamos ver mais um detalhe de como ela foi organizada para um melhor aproveito, para um melhor conhecimento daquilo que o Senhor deseja nos ensinar. O Júlio vai passar agora. Então o tema é a escrita bíblica e nós vamos começar vendo essa imagem. E eu gostaria de pedir a participação de vocês, tá? Então, para começo de conversa, nós estamos vendo aqui uma charge, uma imagem, né? E eu gostaria da participação de vocês, do que vocês conseguem, o que vocês enxergam nessa imagem? O que ela transmite para nós? É que a palavra de Deus, a Bíblia, ela que é o combustível da nossa fé, né? Ela que nos abastece, né? Nossa fé depende dela, né? Muito nosso contato com ela. Isso mesmo, Nilson. Parabéns. A gente vê também, a Meire escrevendo aqui no chat, se abastecendo da palavra de Deus. A Carol, a fé necessita ser abastecida pela Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Muito bem, é isso mesmo. Alguém gostaria mais de comentar alguma coisa?
A gente percebe aqui, dá uma ideia assim, bem clara na questão dessa imagem, que a nossa vivência da fé, ela é dinâmica. É uma coisa que nós nunca podemos nos esquecer. A vivência da nossa fé é algo dinâmico. Então, por isso que muitas músicas, até antigas, né, demonstram que mencionam, né, relembram que o povo de Deus, ele sempre se encontra a caminho, em movimento, né? Tem aquela música que cantava muito em procissões, né? O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Significa o quê? Que o cristão, ele está a caminho. E nós não estamos em qualquer caminho. E é justamente por isso que o Senhor nos revela, que o Senhor nos dá essa verdade revelada. Por quê? Porque ele se revelando mostra em detalhes aquilo que ele deseja, aquilo que ele é, e também aquilo que ele deseja realizar na nossa vida. Como diz, também como Jesus diz, que ele não nos chama mais de servos e sim de amigos, porque ele não nos chama de servo porque o Senhor não dá a conhecer ao servo os seus planos, os seus desígnios, mas o amigo dá, justamente para mostrar o grau de intimidade que ele deseja para conosco. Então a gente vê aqui que a vida é essa estrada, né? Nós estamos trilhando por essa estrada da vida. Aqui o símbolo, né, do posto, como se fosse o logo, né? A indicação aqui é a palavra de Luiz, Deus. Oi. irmão, desculpa. É que tem algumas contribuições também no chat. O Tonon colocou que precisamos nos abastecer continuamente da palavra de Deus para conseguirmos trilhar um bom caminho. E a Rose também colocou que o que nos move é a fé por meio da sagrada palavra. Isso, muito verdadeiro isso. Lembrando sempre que nós temos aquelas 3 fontes de fé: Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura, né? Que a Bíblia ela foi formada a partir dessa tradição oral e foi sendo compilada durante o tempo para ser preservada, né? E algo aqui que é interessante também mostra a palavra de Deus, né, como símbolo aqui, indicando o posto, e a Bíblia aqui como a fonte. Nós vemos que a palavra de Deus, ela está inserida na Bíblia, né? Isso já foi o ensino de algum dos nossos outros encontros, que nem tudo na Bíblia é palavra de Deus, mas a Bíblia, na Bíblia está presente a palavra de Deus. A Bíblia é um instrumento para que essa palavra de Deus encha a nossa fé e nos dê força para prosseguir. E o pessoal, é bonito ver o pessoal participando do chat, justamente porque a ideia é essa, né? A Carla falando, essa informação, nossa, passou rápido aqui, o pessoal está participando bastante, vamos participar mesmo, escreva o que você deseja, vamos participar juntos, se alguém quiser comentar aqui também, tá? Eu vou ler para você, Luiz. Quer que eu leia para você, amigo? Pode ser, fazendo favor. A Carla colocou, né, que essa informação sobre a vontade de Deus é de fundamental importância para que se comece um avivamento em nossas vidas. Pois é importante para todos nós, né, a todos nós, saber que Deus realmente quer nos encher, quer nos mudar, nos transformar. A Sandra também disse que na vida dela, né, na minha vida, este abastecimento tem que ser diário. A Carol também coloca, na bomba não tem valor a ser pago, ou seja, a palavra é graça. Muito bom, muito bom. Tonon também está dizendo que durante toda a vida, na maioria, somos o motorista, pois precisamos nos abastecer continuamente. E quando podemos nos considerar o atendente? Né? Olha, o Tonon colocando uma questão aí, né? Porque às vezes a gente também é a pessoa que vai ajudar a abastecer outras pessoas, né?
através da palavra. Muito bem visualizado aí. A Marli coloca que para nos abastecermos, precisamos ir em busca da palavra, senão nunca a teremos. Um ponto que me chama a atenção também, Luiz, é que nenhum carro é abastecido em movimento, né? A vida é movimento, mas a gente precisa parar para se abastecer, né? Esse momento de parar para buscar, beber da palavra, né? Estudar, rezar com a palavra é importante, né? Ter uma pausa. Era isso, Muito, amigo. não, imagina, é muito bem lembrado mesmo. Nós temos a necessidade de parar, como nós estamos fazendo aqui nesse curso, né? Nesse curso nós não estamos, assim, totalmente parados, mas é um momento de reflexão, é um momento em que nós devemos voltar o nosso foco para algo que exige uma maior atenção, né? E que o que vai nos levar a aprofundar nesse conhecimento, né? Sempre há um motivo para isso, né? Há um momento para cada coisa, melhor dizendo, porque há um momento de parar, há um momento de falar, há um momento de respirar, e nós precisamos verdadeiramente termos esses momentos de parada para depreender melhor, aprender melhor a mensagem que o Senhor deseja nos ensinar. E o nosso desafio de hoje, dando prosseguimento aqui, é esse que está disposto no nosso material. Ó. Aqui, qual que é o nosso desafio de hoje? Entender o modo como a Bíblia foi organizada e estruturada. O objetivo hoje, ele traz algumas curiosidades, alguns pontos históricos sobre a forma como foi disposto o texto sagrado, justamente para nos auxiliar a ler, a aprender, memorizar, a organizar tudo isso. Olha quantos, para a gente parar só um pouco para pensar, mas como que se deu, como que foi trabalhosa essa evolução da palavra, da organização da palavra, até chegarmos na realidade que nós temos hoje de um livro, né? Organizado, compilado, estruturado, para que nós pudéssemos ter o contato. Então, nós vemos como que é um mistério que também se faz presente aí a mão e a providência divina, sem dúvida nenhuma. O fato de nós aprendermos essa forma, esse formato, essa evolução, em nada diminui o mistério. Não significa que nós não cremos, no mistério, na providência divina. Muito pelo contrário. Nós cremos justamente porque essa palavra, ela perspassou o tempo, até chegar nessa organização nossa de hoje. E nós vamos continuar aqui vendo como que alguns pontos, né, que nós até já comentamos, nós vamos retomar, e algumas curiosidades, mostrando assim como que se deu a organização mais próxima, na verdade já nesse formato praticamente que se mantém até hoje. Lógico, provavelmente com algumas adaptações, com algumas diferenças pontuais, mas já nessa estrutura da edição da Bíblia, como nós conhecemos hoje, tá? Júlio, apresenta de novo, Júlio. Saiu a apresentação. Volta a apresentar de novo. Oi, Marcos. Para mim aqui tá A apresentação marcando sumiu. Mas não tá, não. apresentando. Mas não tá, não. Fecha e abre de novo.
Agora tá. Aí, Isso. beleza. Obrigado, Júlio. Então, já retomando um pouco da temática que nós já apresentamos em outros encontros, né? Mas sempre é oportuna a consideração sobre esses pontos, né? E eu peço também para o Luiz, caso ele queira, viu, Luiz? Caso queira fazer alguma observação, algum comentário, fique à vontade, tá? Por favor. Então, nós vemos aqui os idiomas bíblicos. Nós já vimos isso, né? E retomando justamente para dar a ideia, por que é importante verificar isso? É um ponto interessante porque, assim, por exemplo, nós temos a Bíblia em português, nós temos a Bíblia em inglês, nós temos a Bíblia em espanhol, a Bíblia em francês. Só que a revelação para o hagiógrafo, ela se deu respeitando a condição dele como um ser social e cultural naquele momento histórico, naquela localidade geográfica. Então, a inspiração para o hagiógrafo foi dada naquele momento e Deus respeitando a carga de conhecimento que ele tem, inspirou para que ele transmitisse e escrevesse aquela revelação, aquele conjunto da revelação, na língua daquela época. Então, por isso que é necessário sempre nós voltarmos aos originais, e no caso da Igreja Católica, também ao latim. E isso a gente pode comentar depois sobre o latim. Mas, o que é interessante que nós tenhamos a ideia. Voltando, pois foi um ponto que a gente já comentou em outras ocasiões, mas é sempre oportuno retomar. 3 foram as línguas nas quais a palavra de Deus ela foi originalmente escrita: o hebraico, o aramaico e o grego, certo? Quando se trata do Antigo Testamento, nós vemos que ele foi escrito em hebraico, predominantemente, e em alguns poucos trechos, pode-se dizer que foi escrito também em aramaico. Mas, assim, coisas assim, muito pontuais, muito específicas, vendo em alguns sites aqui muito bons, a gente percebe assim que alguns versículos do Antigo Testamento, muito pontuais, que provavelmente foram escritos também em aramaico, né? Lembrando, naquela época havia a dificuldade de reprodução escrita, primeiro porque muito poucas pessoas sabiam ler e escrever, né? Poucas já sabiam ler, menos ainda sabiam escrever. E também pelo valor, por ser caro o material para que essas escritas fossem feitas. Lembrando, conforme foi passando o tempo, foram desenvolvidos alguns materiais. Primeiro foi o papiro, que provém de uma fibra vegetal, de uma planta, né? E depois, um pouco mais resistente, o pergaminho, que daí já era feito com o couro de animais, certo? Então, por que a gente fala dessas 3 línguas bíblicas? Porque mesmo considerando, por exemplo, o aramaico, no qual a escrita ela foi muito pontual, provavelmente os textos bíblicos eram disseminados oralmente, muito comumente, na linguagem aramaica, né? Lembrando que o aramaico foi a língua que o próprio Jesus falou. Então, por exemplo, aqui no texto, né? Ele menciona o hebraico, no qual foram escritos todos os livros proto-canônicos do Antigo Testamento. Lembrando, né? Proto-canônico e deuterocanônico. O aramaico, língua vizinha do hebraico, falada pelos arameus, que eram bons comerciantes na Mesopotâmia e na Ásia Menor, e nas costas do Mediterrâneo, idioma comercial internacional, e o grego, é a língua em que foram escritos os livros do Novo Testamento. Em relação ao Antigo Testamento, a maior parte dele, originalmente, foi escrita mesmo no hebraico. Lembrando, né, os protocanônicos,
que são aqueles livros que já fizeram parte aqueles que nunca tiveram a sua canonicidade, a sua inspiração discutidas, eles foram escritos originalmente em hebraico, que foi aquela lista de livros que foi primeiramente considerada inspirado pelos judeus ali da Terra Santa, certo? Passando depois dos livros protocanônicos, em relação ao Antigo Testamento ainda, lembrando que tem os outros livros que são conhecidos como deuterocanônicos. Os deuterocanônicos, só para revisar, foram aqueles que foram, assim, de uma maneira geral, foram considerados sagrados num segundo instante, num segundo momento, e que houve uma certa discussão sobre a sua canonicidade. Naqueles 7 livros que são conhecidos como os deuterocanônicos, né? Baruque, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico e Sabedoria, e alguns trechos de Esther, e alguns trechos também do profeta Daniel, tudo indica que originalmente foram escritos, a maioria deles foram escritos originalmente no grego, tá? Alguns dizem, por exemplo, que Eclesiástico teve uma versão escrita originalmente no hebraico e que depois também foi traduzido para o grego, e apesar de ser escrito originalmente no hebraico, de acordo com aqueles outros fatores, não foram considerados pelos judeus da Palestina como inspirado. Mas os outros provavelmente já foram escritos, o original, em grego, que foi um dos fatores também considerados na hora da definição do cânon pelos judeus. Mas aqueles 39 livros considerados pelos hebreus, pelos judeus da Palestina, esses originalmente foram escritos em hebraico. Lembrando sempre aqui, o Júlio comentou ontem, quando nós participávamos, e é muito importante recordar, o hebraico, para os judeus, ele era a língua específica do culto. Para nós temos uma certa dificuldade em imaginar isso, mas, como nós dissemos, né, a identidade, principalmente dos judeus ali da Palestina, a identidade religiosa era um elemento cultural fortíssimo. E eles tinham, né, um cuidado muito zeloso, muito profundo com as coisas vinculadas ao templo, à religião. Tanto é que o hebraico, já que a religião, o culto, tinha sua importância tão profunda na sociedade daquele momento, eles tinham o hebraico como uma língua específica para o templo, para o uso religioso. Específica para isso. Até estava olhando num site aqui, o abiblia.org, ele traz que usar o hebraico fora daquele contexto religioso, pelo menos até aquele momento, era considerado uma falta, um pecado grave para eles. Daí é que entra o aramaico, porque daí o aramaico, que é muito próximo do hebraico, né, a estrutura, né, gramatical, os signos, né, que dão as ideias das letras que eram usados, era muito próximo, só que era já usado no contato cotidiano das pessoas, dos comerciantes, né, e justamente assim, como uma língua comum, diferente do hebraico, que já exigia aquela formalidade do culto religioso para que ela pudesse ser usada. E em relação ao Novo Testamento, todos os livros, exceto talvez um ou outro autor, algum estudioso, que comenta que o Evangelho de Mateus teve uma redação original no hebraico, né, e que depois se perdeu. Mas outros já dizem que, inclusive, Mateus e todos os demais, originalmente foram escritos em grego. Lembrando, o grego, naquela época, era a linguagem praticamente universal,
por conta da expansão do Império de Alexandre o Grande, né? O Império da Macedônia, que disseminou a cultura helênica. E dentro dessa cultura, o grego era a língua que era falada no Império e foi disseminada por toda a extensão do povo de Alexandre o Grande. E depois, o Império de Alexandre o Grande passou, mas ficou enraizado o uso do grego. Tanto é que nesse momento, já em Jesus, né, no momento em que Jesus se encarna e vive, já não era mais o Império de Alexandre o Grande, já estava sob o domínio romano, que também já trazia uma outra língua, que era o latim. Mesmo assim, a força da disseminação do grego foi tão grande que permaneceu, influenciando tanto a cultura quanto também a escrita. E o latim, que depois, São Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, que foi tomando espaço um pouco, ou foi tomando, paulatinamente, aos poucos, tomando o espaço do grego. Nesse momento ainda, a língua mais importante, mais disseminada, era o grego. Voltando aqui, agora nós vamos ver um pouquinho de algumas características do hebraico, algumas curiosidades que mostram a importância de se conhecer bem a língua original dos textos bíblicos para permitir uma tradução mais fiel, mais fidedigna, e também uma compreensão mais fiel, mais fidedigna. Alguém poderia ler para nós, por favor, essa página? Por gentileza? O hebraico era escrito somente com consoantes, sem vogais, até o século VII depois de Cristo. Isso quer dizer que o leitor devia mentalmente colocar as vogais entre as consoantes das palavras hebraicas, conforme realizada a leitura. Por isso, compreende-se que no texto hebraico antigo haja oscilações, como haveria em português. Se quiséssemos completar com vogais o grupo IM, poderíamos ler lhama, lema, lima, alma. Em hebraico, por exemplo, QRN pode ser lido como Karan, brilhar. Querem, chifre. Moisés tinha o rosto a brilhar, Karan. É representado na arte ocidental com 2 chifres, Querem. Visto que São Jerônimo leu Querem em lugar de Karan, em Êxodo 34, 29. Luiz, o microfone está desligado, Luiz. Obrigado. Agradeço, Nilson, pela leitura, tá? Obrigado. Valeu, Marcos, pela dica. Só para voltar um pouquinho, então, o texto fala aqui, né, que somente no século VII depois de Cristo, olha só, no século VII depois de Cristo, até o século VII, a língua hebraica era uma língua que só utilizava consoantes. Só utilizava consoantes. E para diferenciar uma palavra da outra, tem alguns textos que dizem assim que ficava, e até menciona aqui também, que foi reproduzido, que só se distinguiria o uso das vogais em relação àquelas consoantes que eram utilizadas no texto escrito na hora da pronúncia. Então, dependendo da tônica, dependendo da maneira como se iria pronunciar o conjunto daquelas consoantes, é que se faria a diferenciação entre uma palavra e outra. Só por isso dá a entender como, né,
como que a língua hebraica, ela exige um esforço muito, mas muito específico para a compreensão, né? A dificuldade que nós temos para, aos poucos, né, ir aprendendo, e até o ponto de ter um domínio para pegar essas particularidades da língua. Se imagina que em uma palavra, né, como foi citado aqui no texto, a diferença entre os sentidos é enorme. Imagina você pegar, por exemplo, uma frase, um parágrafo, um capítulo inteiro, por exemplo, da Sagrada Escritura, só escrito com consoantes, e daí mentalmente tendo que ajustar na forma de expor, de ler, como que se daria, né, a distinção exata das palavras e o seu significado. Tanto é que, para nós vermos, né, o próprio São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, ele, naquele momento, com todo o seu conhecimento, né, com todo o seu esforço, mesmo assim, ele cometeu um equívoco na tradução da palavra. Eu também não sei hoje a pronúncia correta, mas como o texto nos mostrou, ele traduziu algo como querem, que significa chifre, e na verdade no contexto a palavra significa caram, que é o seu rosto brilhava, de brilho. Daí eu vou pedir para o Júlio compartilhar de novo. Para você está aparecendo? Para mim não está. Para nós vermos a representação, não está? Se puder, Júlio, fazendo favor, compartilha de novo o material, por favor. Porque... minha internet estava oscilando, mas já estou apresentando de novo, tá? Beleza, obrigado. Já apareceu aqui. Se puder descer só um pouco, fazendo favor, para a gente mostrar aqui, ó. Aqui o material, o Júlio que organizou, ele teve o cuidado e o zelo para pegar algumas imagens, algumas estátuas representando Moisés com chifres, justamente por conta dessa tradução equivocada que seria cara, mostrando que o rosto de Moisés brilhava, para querem, como se tivesse chifres. Dá para perceber claramente essas imagens, né? Que aparece Moisés aqui com dois chifres. Justamente por conta desse equívoco feito na tradução para o latim de São Jerônimo. Mais uma aqui, ó, até parece, fica bem, é até estranho de ver, mas é representando Moisés aqui, segurando a tábua, né, dos mandamentos e com os dois chifres. Olha como que influencia, né, a produção aqui dessas imagens, né. E imaginando, assim, como que é importante. E quer dizer que São Jerônimo não sabia? Não é que não sabia. Logicamente, ele tinha um conhecimento limitado pela sua época. Até aquele momento se tinha um conhecimento de um determinado nível. Logicamente, com o passar do tempo, o desenvolvimento normal das ciências, né, do estudo das línguas, proporcionou para que se tivesse um conhecimento melhor do hebraico, né? Tanto é que depois do século VII, os próprios hebreus desenvolveram a língua hebraica para começar a utilizar vogais na sua língua. Tanto é que eu até comentei uma outra vez, se eu não me engano, mas depois, e é o texto básico usado até os dias de hoje, quando se traduz o original hebraico do Antigo Testamento para as línguas modernas, utilizar o texto massorético. O texto massorético é uma das versões do Antigo Testamento, né, na linguagem hebraica, mas já utilizando dessa versão
dessa versão mais, assim, mais refinada do hebraico, com marcações específicas das suas vogais, né? Já de uma maneira mais, permitindo um conhecimento mais claro, né? Mais perceptível do que o texto deseja transmitir para nós, né? Então, é só um pequeno exemplo, né? Olha como que influenciou uma palavra traduzida de maneira equivocada, limitada naquele momento, trouxe uma compreensão bem diferente daquilo que queria dizer. Logicamente, foi uma coisa pontual, porque mesmo depois, quando teve a produção da nova Vulgata, se não me falha a memória, a igreja determinou a atualização da Vulgata para a nova Vulgata somente no Concílio Vaticano II, né, na década de 60, agora do século XX, e justamente por quê? Porque daí, com o desenvolvimento do estudo linguístico, o próprio desenvolvimento do texto de outras versões, né, um conhecimento profundo do texto massorético, permitiu que se atualizasse a edição tida como oficial pela Igreja Católica, que é a nova Vulgata hoje, né? Pode passar, Júlio, fazendo favor? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Júlio, Luiz, ou alguém mais gostaria de expor alguma coisa sobre esse tema? Bem, então vamos dar continuidade aqui. Nós vamos dar continuidade aqui. Vamos. Voltei, tá, Luiz? Caiu, mas já voltei. Estou compartilhando de novo. Tá certo, Luiz, obrigado. você comentava, e eu estava lembrando aqui. Jerônimo não Júlio? pensou. Oi? Tá me Não, ouvindo? eu não tava, agora eu tô te ouvindo. Tá. Enquanto você estava falando, né, sobre essa questão do chifre, né, da tradução, fiquei pensando, gente, será que São Jerônimo não teve assim a malícia, né, de perceber que chifre, né, vai pôr chifre na cabeça de Moisés, né, na tradução? E aí eu fiz algumas pesquisas e eu estava percebendo que essa imagem que a gente tem do demônio com chifre, ela é muito nova. As pessoas, porque assim, na Bíblia, em nenhum lugar na Bíblia diz que Satanás tem chifre, né? Em nenhum lugar é dito isso na Bíblia, né? E só essa imagem que vai ser construída do demônio vermelho com chifre, ela é moderna, né? Porque na Idade Média ele era pintado como uma espécie de humano misturado com um animal e da cor azul, né? E não tinha chifres. Essa ideia de chifre foi sendo uma imagem, uma representação que foi dada em grande parte pelos iluministas também, né? Então eu falo assim, não tinha como ele não tinha aquele referencial de que Satanás é que tem chifre, né? Porque a gente, na nossa cabeça, a gente fala, né? Quando você fala de questões religiosas, né? Quem tem chifre é o inimigo, é o encardido, é o Satanás, é o demônio. Então a gente tem essa visão, né? Mas naquela época que se tinha tradução, não tinha sentido, não tinha esse sentido, né? Talvez por isso que para ele não fez diferença, né? Em pensar assim. Mas essa é uma leitura que eu fiz também, né? Que é uma coisa que eu fiquei pensando e eu falei, pode ser que seja por isso, né? Que não tinha esse referencial. Enfim. Você consegue ver, Luísa? Está apresentando a tela? Para mim que não aparece mais. Para mim tá. Eu queria fazer uma pergunta até. Eu estava ouvindo o Júlio falar e realmente, assim,
Pode ser essa questão. Mas então, por que será que hoje, então, colocou essa visão do inimigo com chifres? Será que para se contrapor a essas imagens? Ô, Bianca, eu li um artigo que falava assim que essa representação, né, de Satanás, ela foi sendo dada por nós com base em algumas ideias, né, algumas visões. Uma delas é a leitura do Apocalipse, que no Apocalipse nós temos a mulher que é perseguida por um dragão com chifres. Então, pode ser que ali se fez a associação, né, do dragão como sendo o demônio, Satanás. Aí isso aqui é uma leitura minha, né? Não vi isso em lugar nenhum, mas eu fiquei pensando, falei, se na tradução, né, foi confundido a questão do rosto brilhar, né, de ser iluminado, de ter a luz no rosto de Moisés, por chifre, Lúcifer, a palavra Lúcifer é luz, né? Luci é de luz, né? Aquele que tem a luz. Então pode ser que também, né? Mas aí é uma teoria minha, não vi isso nenhum. Mas acho que tem várias coisas aí. Que eu acho que uma dessas questões é essa imagem que a gente foi criando do dragão, né? Aí acho que vai mais no imaginário. E também nós temos outras mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, a gente tem os sátiros, que são seres metade homem, metade animal, e a parte de baixo, né, as pernas, era de bode, né, com cascos, e esses homens tinham chifres, e eles eram maldosos. Então pode ser que, por exemplo, a cultura grega, em algum momento, emprestou, né, vamos dizer assim, essa leitura, né? Não sei, Luiz, você tem alguma ideia disso? Eu fiz essa leitura, assim, sabe, de que foram outras culturas também que foram trazendo para dentro da cultura cristã, não a cristã necessariamente, né, mas a cultura religiosa da época, né? Uma espécie de semitismo. Não, confesso que eu já li coisas assim muito esparsas, né? Mas nada diferente do que aquilo que você comentou aí. Nada diferente, né? Numa forma de talvez visualizar para causar uma forma que foi se construindo, né? Para causar uma repulsa, uma imagem assim feia, que levasse as pessoas mesmo a terem uma noção de que é um ser mal, né? E para representar isso, se usou de elementos para causar esse choque, vamos dizer assim, né? No imaginário das pessoas, né? Mas nada diferente mesmo daquilo que você falou. Acho que foi uma leitura muito pertinente essa que você apresentou aqui. Ô Luiz, Oi? algum tempo atrás eu assisti uma palestra do João Cláudio Rufino, né? Ele fala que no Antigo Testamento o chifre era um sinal de poder. Como se, por exemplo, ele citou uma passagem quando Samuel ungiu Davi com um chifre, né? Segundo o argumento dele, no Antigo Testamento o chifre é sinal de poder, né? Às vezes São Jerônimo, analisando através disso, esse é o poder, né? De Moisés, que Deus deu o poder para Moisés, né? Algo assim. Uhum. Poderia ser assim, né? Que São Jerônimo interpretou. É uma coisa muito interessante, eu não sabia. E considerando isso que você falou da importância que Moisés teve, né? O principal personagem do Antigo Testamento, a amizade que ele teve com Deus, né? Tanto é que Jesus é a retratação do novo Moisés, né?
que assim como Moisés conduziu o povo para sair da terra do Egito para a Terra Santa, para a Terra Prometida, Jesus também é aquele que vai conduzir o povo para a travessia, para vencer, para sair da escravidão do pecado, para a liberdade plena conquistada na ressurreição. É um argumento muito interessante. Por isso que a participação, né, quando nós pedimos aqui, é importante, né, porque a igreja é muito rica, o conhecimento da palavra ele é muito extenso, e daí nós vamos, se nós dedicássemos a nossa vida toda só para isso, não conseguiríamos esgotar. E essa troca, assim, realmente é muito bela, muito importante mesmo. E eu só gostaria de fazer acrescer uma coisa que eu tinha falado um pouquinho antes. Estava pesquisando aqui num site a questão do texto massorético que eu comentei, né? E bem rapidamente, para a gente continuar no texto, esse site trata, né, que o texto fundamental hoje para nós do Antigo Testamento é o texto massorético, né? Que ele é um trabalho que resultou de um grupo de escribas que é considerado que são denominados massoretas, por isso que o nome do texto é massorético. E o que eles fizeram de diferente? Eles colocaram sinais vocálicos para o texto hebraico. Daí ele menciona também que a língua hebraica não tem vogais, e na Idade Média não era praticamente mais falado aquele hebraico. Então esses escribas, eles se dedicaram a colocar, a padronizar uma forma de que as pessoas que consultassem o texto pronunciassem de maneira correta as palavras sagradas. Então, eles colocaram no texto original sinais que ajudam na pronúncia e ajudam na correta interpretação do texto inspirado. Olha só. Então, nisso a gente imagina como se exige um conhecimento muito profundo para que a gente tenha como que estudar a Bíblia, ela exige muito, né? Olha só o trabalho, né? Na verdade, o que menciona aí, que não foram nem vogais, como a gente está acostumado aqui, né? Que nós temos consoantes, determinados símbolos, vogais, determinados símbolos. Eles pegaram, organizaram o texto, que consta apenas os sinais gráficos como vogais, como consoantes, perdão, e para padronizar a forma de pronúncia, colocaram símbolos que demonstram assim, ó, aqui deve ser pronunciado de tal forma. Por ser pronunciado de tal forma, então, o que seria equivalente a uma vogal, perdão, a palavra tem um determinado sentido. Então, isso mostra mesmo como é importante e exigente o estudo da palavra, né? Para que a gente possa aprender, igual o texto fala, o real conteúdo inspirado. E continuando aqui, nós vamos perceber que a língua hebraica, ela é bem, vamos dizer, pobre. Por quê? Porque, assim, ela tem um conjunto de palavras, um vocabulário, um conjunto léxico, que pode-se dizer também, pequeno. Então, às vezes, as palavras, elas podem ser, a mesma palavra, ela pode ser utilizada para vários contextos diferentes. Como traz o texto aqui, que eu pediria para alguém, por gentileza, ler para nós, por favor. Outro ponto a destacar é que o hebraico era pobre em vocabulário, de modo que a mesma palavra, a, podia significar irmão e primo, ou parente. Ver Marcos 6, capítulo 6, versículo 3, Gênesis 13, versículo 8, 29, 12, 15, 31 e 23. 1 Crônicas 23, 21 e 23. Becker podia significar primogênito e bem-amado, em Lucas e Zacarias. Além disso, o hebraico não tinha, no hebraico não tinha termos de comparativo nem superlativo.
Por isso, o versículo, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, que está em Mateus 22, deve ser traduzido por maior é o número dos que são chamados, no caso a fé, e menor é o número dos que chegam à vida definitiva. O superlativo era expresso mediante um genitivo. Assim, o Cântico dos Cânticos é igual ao mais belo dos cânticos. O Santo dos Santos é o lugar mais santo. O céu dos céus é o mais alto do céu. E etc. Continua? Bom, pode continuar, por favor. Isso. O hebraico escrevia ainda os números utilizando consoantes, ponto e vírgula, o que originava confusão na indicação dos números nos livros sagrados. E mais, o hebraico não separava as palavras entre si. Costume esse que viria a ser fonte de erros na transmissão dos textos sagrados. Bem, só por isso, se alguém quiser comentar, o Júlio mesmo, o Luiz, ou algum outro, mas só um pequeno comentário, para a gente ver como que foi por esforço de muitas pessoas, né, santas pessoas também, não só os agiógrafos que tiveram a inspiração, né, mas todos aqueles que se colocaram a reproduzir a palavra, a copiar, porque naquela época não tinha impressora, não tinha impressão, não tinha nada disso, isso daí só vai ali perto do ano de 1500 mesmo, a criar a imprensa e publicar a Bíblia no formato que nós conhecemos praticamente hoje, como exigia um esforço tremendo para que se tivesse uma cópia, uma tradução bíblica, mesmo que seja uma cópia daquele exemplar. Foi devido ao esforço de muitas pessoas que se dedicaram praticamente a vida toda para estudar, para se organizar, para estudar, né, e para organizar essa tradução ou essa reprodução dos textos sagrados. Comentando um pouco o trecho que eu li, Luiz, assim, que eu percebo, né, esse ponto aqui, que o hebraico, pelo que deu a entender, nesse hebraico antigo, era uma língua muito difícil, né? Primeiro fato de ser escrita sem vogal e as vogais serem colocadas no momento da leitura, já era complexo, né? Aí tem esse segundo ponto aqui, que vai falar que, por ser uma língua com um vocabulário mais pobre, né? Ou seja, com menos significados, né? Com outras palavras, então, às vezes uma palavra só significava várias coisas, e a gente tem aí a questão do irmão, primo, parente. Acho que aqui em Marcos vai falar um pouco daquela questão de Maria, né? Aquela questão de Maria que chega com os discípulos e alguém fala para Jesus que está ali a mãe dela e os irmãos, né? Seus irmãos chegaram. Então, assim, quer dizer, não tinha uma palavra específica para primo, para parente, para irmão, né? Da mesma forma, essa questão do primogênito bem amado. E aí também eu achei bacana, porque isso aqui eu não conhecia, essa questão do comparativo também é uma linguagem que na língua deles não tinha um comparativo, né, que nem nós temos, né? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, né? Faz um comparativo. Então aí a tradução deveria ser diferente. Maior o número dos que são chamados, menor o número dos que chegam à vida definitiva. E o superlativo também, né? Uma espécie de exagero. Eles não tinham. Então, por isso que tem Cântico dos Cânticos, Santo dos Santos, Céu dos Céus, que era uma forma de eles expressarem... a palavra certa não é o exagero, né? Mas de dar um super valor, né? Superlativo, você dá uma valorização muito maior, né? E acho que por último, essa parte aqui também que me chamou muita atenção, é o fato de eles escreverem números com letras, né? Representar números com letras, e às vezes com ponto, às vezes com vírgula. Então,
imagina ler isso, né? E soma-se a isso ainda o fato de que eles não separavam as palavras. Então era uma palavra grudada na outra. Então imagina, uma palavra grudada na outra, né? Às vezes tinha letra que representava número, que não queria dizer letra mesmo. Não tinha consoante, né? Às vezes não tinha superlativo, não tinha, usava-se genitivo, né? Não sabia se tinha sido repetido, se a palavra foi repetida porque foi um erro na tradução, né? Ou se era mesmo um genitivo, enfim. Quer dizer, toda essa estrutura, né? Faz a gente pensar assim, quão complexa que era a língua, né? E na verdade, eu acho que o grande ponto, talvez para o qual a gente colocou, né, esse material para a gente pensar hoje, foi para pensar assim que a Bíblia ela não é fácil de ler hoje, né? Não, a Bíblia não é um livro fácil de ler, mas o pior trabalho já foi feito, né? Eu acho que essa é a questão, né? O pior já foi feito, tá tudo mastigado para nós, de certa forma, que até a interpretação a igreja faz para nós, né? Então, assim, cabe o quê a nós? Cabe a leitura, cabe ler, né? Nós precisamos ler, nós precisamos entender, nós precisamos saborear a palavra, né? Então, acho que todo esse esforço nosso, né, de mostrar o porquê da língua, do hebraico, do aramaico, do grego, né, na verdade não tem outro objetivo senão mostrar que foram vários séculos de organização desse material para chegar até nós bonitinho do jeito que está aqui, né? O aramaico aí, continuando a leitura, já foi falado, né? Só para finalizar, uma língua muito semelhante ao hebraico, tornou-se a língua adotada pelo povo judeu, foi a língua falada por Jesus, né? Era a língua dos comerciantes, era semelhante ao que hoje é o inglês para nós, né? Era uma língua internacional, né? Várias nações tinham acesso, né? Podiam falar. O grego era a língua de um povo inteligente, né? Parece impregnado de... mas e tem assim alguns semitismos, né? Alguma mistura de grego da cultura dos gregos com a cultura dos judeus, né? E vai aparecendo várias possibilidades aí, né? Também de junção. Os manuscritos gregos mais antigos da Bíblia apresentavam também letras trocadas, eram semelhantes umas às outras, né? Como também são em português. Se a gente pegar, por exemplo, o L, né, do teclado mesmo, do nosso computador, o L minúsculo e o I maiúsculo, que diferença tem? Né? Então, até nós temos essa junção, né? Imagina também naquela época, né? Então, isso também dificultou, de certa forma, a transmissão do texto sagrado, né? Era isso. Não, muito bem, Júlio. Deu a ideia certinha mesmo. E principalmente você falou a palavra-chave aí do que vai servir como reflexão por todo dessas nossas formações, né? O mais difícil já foi feito. E para nós católicos, até a interpretação profunda, rica, frutífera da palavra já foi feita pela própria igreja, que recebeu essa inspiração, né? Recebeu a inspiração e o munus, né, a autoridade, para exercer esse ministério. Justamente porque se o Espírito Santo inspira a elaboração desses textos, né, a revelação, inspirou o agiógrafo para um dia, lá atrás, colocar pela primeira vez por escrito, é ela também que vai conceder a inspiração para o corpo místico de Cristo, que é a igreja, para o melhor entendimento do conteúdo dessa verdade que foi
pelo próprio Espírito revelado. E já praticamente chegando ao fim, alguns detalhes aqui, né? De como se deu essa organização, mais ou menos nos termos aqui que dessa forma que nós a conhecemos, né? Por exemplo, os escritores antigos, isso a gente percebe, né? Não dividiam o texto sagrado em capítulos e versículos. Os cristãos, porém, sentiram a necessidade de dividi-lo para poder citá-lo e utilizá-lo na liturgia nos primeiros séculos. Eusébio de Cesareia, lá no século IV, por volta de 340 depois de Cristo, dividiu o texto dos 4 evangelhos em 1162 capítulos. Aí, já pulando nesse intervalo de tempo, né, já na Idade Média, o arcebispo Estevão Langton, da Cantuária, se eu não me engano é da Inglaterra, né, a região que hoje é Inglaterra, distribuiu o texto latino do Antigo Testamento e do Novo Testamento em capítulos. Esta divisão foi introduzida no texto hebraico do Antigo Testamento e no texto grego dos 70 e do Novo Testamento. Esta, até hoje, está em uso. A divisão dos capítulos em versículos, como atualmente os temos, né, data do século XVI. Santos Peregrino de Luca, por volta aqui do ano de 1541, dividiu o Antigo e o Novo Testamento em versículos numerados. Esse trabalho ficou sendo definitivo para o Antigo Testamento. Roberto Estevão, tipógrafo francês, refez a distribuição, quer dizer, fez uma atualização dessa organização do Novo Testamento em versículos, né, por volta do ano de 1551, e é que até hoje se utiliza, embora tenha suas imperfeições. Aí vai citar um exemplo aqui de Mateus 19:30, dizendo que deveria ser início, a gente percebe que em Mateus, no capítulo 19, versículo 30, deveria ser o início do capítulo 20 de Mateus. Pois o mesmo refrão, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, volta em Mateus, capítulo 16, Mateus capítulo 20, versículo 16. Enquadrando a parábola dos trabalhadores da vinha, aqui, né, Mateus... Aqui teve um erro de digitação. É Mateus 20, do 1º ao 15. Ao 15. Ah, esse 905 apareceu aí por algum errinho, tá? Podem riscar. Então, ele traz alguns exemplos aqui de que houve alguns equívocos também, mas em nada isso tira o trabalho ardoroso, né, e árduo desse tipógrafo francês, né, Roberto Estevão, da organização de todos os versículos do Novo Testamento. Qual a finalidade dessa organização? Justamente ajudar no encontro das passagens, né, na memorização, na utilização da liturgia. Foi muito importante isso para que nós pudéssemos ter esse contato e essa aprendizagem da Sagrada Escritura. Agora é o vídeo, né, Júlio? Sim, Luiz. Só que o vídeo eu não consigo passar. Aqui porque o meu computador não passa. Na verdade, aqui nós temos um vídeo. É a Sandra, né? Oi, Sandra. Tudo bem? Opa, meu microfone desligou. Aqui é um vídeo, ele é um vídeo bem curtinho, acho que tem 4 minutos, 4, 5 minutos, se não me falha a memória. É um padre, o padre Dezenilton,
E ele vai explicar um pouquinho alguns erros que foram encontrados nos antigos manuscritos da Bíblia, né? Mas não só erro pelo erro, né? Mas ele vai falar o porquê que esses erros estão lá, né? Então, assim, até a minha sugestão, Luiz, não sei se é o caso, da gente assistir o vídeo em casa, não sei, nós estamos aí a 20 minutos do término, para a gente, de repente, bater um papo. Nossa, tá pifando aqui. Não sei o que você acha, porque aqui é a última atividade. Você acha que convém passar? O que você me diz? Não, eu acho que é uma boa oportunidade para fazer isso, sim. Aí ouve cada um no seu próprio computador, e depois daqui, terminando, a gente já volta para discutir, fazer algumas considerações, já finalizando o encontro, e que boa. A Sandra se propôs a passar o vídeo, que acho que da outra vez ela passou e deu certo. Vamos ver se a gente consegue dessa vez. Eu vou passar o link para você, Sandra, pode ser? Eu coloquei o link no chat, Luiz. Luiz Gustavo? Oi. Falaremos acerca do processo de transmissão da escrita bíblica. A Bíblia tem erros nos seus textos? Como ela foi escrita? Como era chamado o grupo de pessoas responsável para que ela ficasse pronta, tal como a vemos hoje? É bom salientar que neste vídeo não falaremos nada a respeito do conteúdo como tal da mensagem. Este assunto deixaremos para os próximos vídeos. Eu sou o Padre Desanilton e você está assistindo ao Questões Intrigantes da Bíblia. Para nós que possuímos um exemplar contendo todos os livros da Bíblia, é custoso imaginar que na antiguidade estes livros eram separados uns dos outros e que dificilmente, mesmo numa sinagoga de um vilarejo pobre e afastado de Jerusalém, pudesse dispor de mais do que 5 cópias dos primeiros livros da Bíblia, também denominado Pentateuco. A razão para isto é simples. Na época em que os livros eram copiados à mão, utilizando materiais confeccionados artesanalmente, a exemplo do couro de ovelhas, o custo de um único livro poderia estar muito acima das condições econômicas, não só de pessoas comuns, de forma que seria impossível que tais pessoas possuíssem algum destes livros em sua casa. Portanto, os manuscritos da antiguidade faziam parte dos artigos de luxo, de forma que as pessoas de baixa renda deveriam entrar em contato com a palavra de Deus unicamente dentro das celebrações litúrgicas, no templo ou nas sinagogas. Estes livros deveriam ser manejados por pessoas encarregadas para esta finalidade. Nas sinagogas, o judaísmo previa um ministro encarregado deste manuseio, também denominado chefe da sinagoga. E no templo, os livros eram manejados pela classe sacerdotal. Conforme o que foi mencionado no início desta exibição, os livros não eram copiados de forma mecânica, conforme o que veio a acontecer no século XV a partir da invenção da imprensa mecânica de Johannes Gutenberg. Hoje em dia, qualquer pessoa pode fazer uma cópia de um texto, pressionando apenas um botão de uma impressora, como aquelas que possuímos em nossa residência. No entanto, na época da composição da Bíblia, cada escrito deveria ser copiado à mão, utilizando materiais muito rudes. Adiante falaremos a respeito da confecção da matéria-prima de um escrito. Ao escrito copiado à mão foi dado o nome de manuscrito, uma palavra de origem latina que literalmente significa aquilo que é escrito à mão.
Aqui está um dos maiores desafios no que se refere ao processo de copiadura ou transmissão, como assim queira, de uma obra literária na antiguidade. Uma vez que o livro era copiado palavra por palavra, era comum que o escriba, aquele que tinha como profissão copiar textos, corria o risco de cometer alguns equívocos. Isto não era algo intencional. Estes erros eram ocasionados por vários fatores, a exemplo do cansaço mental ou por causa da confusão ocasionada pela ilusão de ótica. Os pesquisadores que têm o encargo de avaliar estes manuscritos fizeram um elenco das várias modalidades de erros encontrados nos antigos manuscritos da Bíblia. Neste vídeo não apresentarei todos os tipos de erro encontrados em tais manuscritos, em razão da necessidade de mais tempo para dedicarmos a este assunto. Por ora, apresentarei a vocês apenas o exemplo de erros que podemos encontrar em tais manuscritos. Uma vez que os textos eram copiados manualmente, é mais do que natural que um copista estivesse exposto à fadiga ou até mesmo à ilusão de ótica, de forma que ele pode ver uma palavra e escrever outra parecida. Na prática, esta ilusão de ótica funciona do seguinte modo. Ao copiar um texto, o escriba tem à sua frente um manuscrito padrão, um pergaminho no qual ele está escrevendo. São duas coisas, um pergaminho que ele vê e outro que ele escreve. No ato de copiar, o escriba dirige o olhar ao texto padrão e em seguida pousa o olhar sobre o material no qual está trabalhando. Em decorrência da fadiga ou da distração, o escriba poderia equivocar-se e escrever uma palavra duas vezes. A esse tipo de equívoco, os peritos deram o nome de haplografia, ou seja, uma palavra que é escrita duas vezes sem a intenção. Vejamos um exemplo. Neste exemplo, podemos ver que o copista escreveu 3 vezes o substantivo casa. Os peritos perceberam que não há uma razão gramatical para a repetição desta palavra, de modo que a sua recorrência constatada em alguns pergaminhos se deva ao fato de um erro no ato de copiar. Foi por essa razão que os sacerdotes do Templo de Jerusalém criaram um mecanismo para minimizar os equívocos dos copistas. Portanto, o Sinédrio só permitia o uso público dos livros sagrados após uma criteriosa revisão do texto. A revisão consistia na contagem das palavras do manuscrito averiguado. Uma vez que o resultado da soma de todas as palavras de um manuscrito coincidisse com a soma do manuscrito padrão, o texto poderia receber autorização para o uso público. Os escribas que faziam a contagem das palavras eram chamados de soferim, uma palavra hebraica que significa literalmente contadores. Existe uma reminiscência desta prática numa das ferramentas do programa de computação usada para a digitação, popularmente conhecido como Word. Mas o que acontecia quando os soferim detectavam um erro de grafia em um manuscrito? A solução era simples. Os soferim faziam uma correção em uma das margens do texto, indicando que determinada linha tinha um erro de grafia. Após as devidas observações, o texto recebia uma permissão para o uso, uma espécie de nihil obstat, isto é, nada contra. Ainda a respeito do uso do material para a cópia de um texto bíblico, é conveniente informar que os copistas aproveitavam ao máximo a superfície dos pergaminhos. No próximo vídeo, falaremos a respeito do estado de conservação e se ainda é possível encontrarmos as versões originais da Bíblia. Se você viu este vídeo até o final, significa que as informações aqui contidas foram úteis para você. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos, inscreva-se no nosso canal. Siga-nos também em nossas mídias sociais. Obrigado, Sandra. Muito interessante, né? A explicação do padre, muito direta, mas assim muito objetiva, assim muito clara, né? E já praticamente chegando ao fim, antes de fazermos a avaliação, a gente gostaria de saber se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se ficou claro o objetivo desse encontro de hoje, ou alguma outra coisa também relacionada, que às vezes, como o Nilson contribuiu, alguém que já ouviu alguma formação, algum ensino específico sobre essas temáticas.
e gostaria de compartilhar conosco. Gostaria, Luiz, de falar mais, comentar também alguma coisa? Júlio? Da minha parte é isso, Luiz. Tranquilo. Então, aproveitando esse tempinho antes de nós encerrarmos, pode seguir seguindo o material organizado pelo Júlio, a gente pode escrever um pouco, assim, como uma avaliação desse encontro, né? Do que, se atingiu o objetivo, se foi claro, se aumentou o conhecimento sobre a palavra, se deu uma ideia melhor de como foram organizados os textos sagrados, tá? Luiz, posso fazer gente... uma sugestão? Pode, por favor. A gente podia, se fosse o caso, a gente falar um pouquinho, né? Assim, esses últimos encontros, eles são mais densos, né? Eles foram mais densos, são coisas que são assuntos, temas que a gente não está acostumado a lidar, né? São questões de estudo mesmo, né? De estudo científico da palavra, e, enfim, a tradição da igreja, né? Também. E então pode ser, eu acredito que deva ter assim, bastante questionamentos ou dúvidas ou coisas que a gente não sabe, não entende, não entendeu. Eu penso que de repente a gente pudesse fazer esse momento de avaliação, não como uma avaliação, uma provinha, né, escrita necessariamente, embora a sugestão para a gente escrever, né, mas a gente falar um pouquinho o que chamou mais atenção no encontro de hoje. Talvez, eu acho que daria mais sentido para a nossa reflexão, né? O que chamou a atenção, ou que ponto que você não entendeu, alguma coisa nesse sentido, que aí a gente pode conversar. O que você acha? Como que parece para você essa ideia? Para mim, ótimo. Sem dúvida. Perfeito. Aproveitar, Marcos, enquanto o pessoal vai se preparando para perguntar, você quer falar alguma coisa em relação ao curso hoje? Alguma coisa? Bom, a sua internet tá com problema, tá cortando. Mas acho que você falou para mim, para que eu pudesse falar alguma coisa, né? E acho que eu entendi isso. Isso mesmo, Marcos. Dentro do que foi dito aí, eu não sei vocês, né? Mas nós da Obra de Amor, já estudamos isso há algum tempo atrás. Quando nós estudamos sobre isso, eu achei interessante. Eu reclamava muito, não sei se eu reclamava muito porque tinha muita Bíblia, a Bíblia que vem com aqueles cortezinhos assim, porque você olha, já havia aqui Gênesis, aqui Deuteronômio, ficava fácil de abrir a Bíblia, né? A Bíblia que não vinha com isso, eu achava, pô, o que é isso? Essa Bíblia é muito difícil. E aí a gente começa a perceber, e começa a perceber como era difícil para eles ter acesso ao que nós temos hoje com uma facilidade muito grande. As pessoas não tinham elas nem imaginavam que um dia ia estar tudo assim, compilado, tudo num livro só, toda a palavra de Deus, né? Então, a gente vai nos mostrando que as coisas de Deus, nós temos que fazer esforço, ter esforço. Temos que nos esforçar para absorver isso cada vez mais. Porque para nós está muito fácil. Nós temos que nos esforçar em beber
disso para poder também distribuir isso. Então, eu já falei uma vez, não sei que encontro foi, nós que já fomos evangelizados, nós já fomos, acho que todo mundo aqui já foi evangelizado, eu creio, né? Já recebeu essa mensagem. Nós temos que ter a palavra, nós temos que ler a palavra e buscar entender. E depois, lógico, aí vai nos levar a crer e a viver. Depois também pregar, transmitir, enfim. Porque às vezes nós gastamos dinheiro com tanta coisa, gastamos dinheiro com, nossa, com festa, com remédio para o corpo, com roupa. E não que não deva gastar, lógico, deve investir sim. Mas temos que investir primeiro na palavra de Deus. Então, todo evangelizado, todo aquele que experimentou, né? Muitos são chamados, né? Como foi dizer assim, mas nem todos conseguem chegar. Aqueles que querem chegar até o final, eles têm que ter o máximo possível. E hoje está muito fácil para nós, né? Hoje é tudo capítulo, versículo. Eu nunca imaginei na minha vida antes, né? Há alguns anos atrás, que não tinha versículo. Mas como que não tem versículo? Não tinha versículo na palavra original? Não tinha capítulo? Gente do céu! Imagina só, se ele quisesse pegar um texto lá, tinha que olhar e... Agora não, está no capítulo tal, versículo tal. Opa, rapidinho a gente consegue achar, né? Então, vamos aproveitar aquilo que Deus foi facilitando para nós, né? E vamos ser cristãos evangelizados, batizados, evangelizados e formados. Ou seja, pessoas que querem crescer, quer cada vez mais ir buscando. E ser também, como o Tonon disse no comentário, não só aquele que se abastece, não só consumidor, né? Mas também ser um fornecedor da palavra de Deus. E só fornece aquele que tem. Quem não tem como fornecer. Então, se você quer anunciar a palavra de Deus com a vida, e se preciso for com a pregação, se abasteça da palavra de Deus todo dia. Tá? A minha parte era isso que eu tinha para falar. Muito bem, muito bem. A Andréia Fernandes está colocando aqui no chat também, né, que mostra para ela, assim, ela ficou nítido, que mostra que nós temos que estudar muito, né, confirmando aí as palavras do Marcos. A Aline também colocou, né, para mim o que fica registrado desse encontro, mais uma vez, é o quanto somos privilegiados e o quanto, às vezes, eu não dou importância a isso, porque, novamente, sou relembrada que temos tudo nas mãos. E, como vocês disseram, inclusive a interpretação, né? A Sandra também colocou algo que eu acho que é importante a gente trazer, né? Ela fala assim, olha, pode até ter tido algum erro de escrita ou tradução, e a gente viu que teve, né? Não só um, mas vários. Ela fala, mas estes foram permitidos por Deus, senão ele já teria providenciado a devida correção. Isso não pode dar asas para pôr em prova a nossa fé, ou questionamentos de algo que esteja escrito, né? Perfeito, eu concordo em número, gênero e grau, viu, Sandro? A gente estudou hoje, vimos também um pouquinho na semana passada, que a Bíblia traz alguns erros, né? Mas traz alguns erros enquanto questões não de fé, né? Porque para a fé não tem erro. A gente sabe, nossa fé é em uma pessoa, né? Pessoa de Cristo. Então, todo o texto que foi escrito, tudo que foi produzido em termos de texto sagrado, foi escrito não para mostrar só o que está escrito, mas para indicar, né, quem é a pessoa de Cristo. Então, acho que tem bem isso mesmo. Acho que é a Lúcia, que está como obra de amor, ou a Graça. Acho que é a Lúcia. A Lúcia? É você, Lúcia? A Lúcia. A Lúcia colocou aqui, ó. Temos que pedir mais a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a entender tudo que Deus quer nos dizer. Muito bem. Nesse ponto nós somos bastante felizes. Tio Luiz começou a oração hoje do dia, pedindo o nosso estudo, né? Pedindo a ação do Espírito Santo sobre nós. O Tonon colocou uma curiosidade, né? Que o Gutenberg inventou a imprensa e sua principal obra, né?
primeira obra traduzida, escrita, né, impressa, foi a Bíblia, né, conhecida como a Bíblia de Gutenberg, que demorou 5 anos para ficar pronta, de 1450 a 1455. Muito bom, muito bom. Hoje nos ajuda muito. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar? Nós temos ainda 3 minutinhos. Gostaria de ligar o microfone, falar ou manifestar pelo chat? Não? Como diz o Marcos, ó, dou-lhe uma. Marcos, dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Então tá bom. Eu quero, em nome da comunidade Obra de Amor, agradecer a presença de todos vocês, a presença, a paciência, né? A gente sabe que não é fácil estudar, né? Tem que ter disposição e disponibilidade, né? Para a gente estudar não é só querer, né? Tem que ter o querer, o desejo, mas também estar disponível, estar aberto para receber algum ensinamento. Todos nós aprendemos juntos, né? A diferença entre nós, Luiz, eu, Luiz Lário, Marcos, o pessoal da comunidade, Line, Milton, o que a gente sabe e o que vocês sabem não é a quantidade, é o tempo, né? Nós aprendemos antes, um pouquinho, porque a gente fez a leitura antes, né? Estamos todos juntos aprendendo. Isso que é o mais bonito, né? É o milagre da multiplicação também do conhecimento, tá? Vamos encerrar, tio Luiz. Faz a oração para nós, final. Então, agradecer a todos vocês. Na semana que vem, é o último encontro nosso desse curso de introdução à Bíblia, né? Então, nós vamos ter uma retomada breve de alguns pontos importantes. Um tema ainda, vai ter uma surpresa aí, né, para nós, na semana que vem. Uma fala importante do Marcos também. Então, vamos participar com alegria, que estamos chegando ao final. Passou rápido, né? Quando eu falei, nossa, 8 sábados, vai demorar pra caramba isso. Acabou já, praticamente, né? Foi rápido demais. Deus abençoe vocês, tá? Tio Luiz, é contigo. É isso aí, Júlio. Muito obrigado pela presença, né, de todos. Agradecer mesmo a Deus por esse momento, por nós estarmos disponíveis, né? Porque é só através do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo, que ele nos leva a ter essa disponibilidade, a se colocar mesmo a serviço do reino de Deus, né? Eu queria lembrar aqui e pedir também a intercessão, né, de São Jerônimo. Vai dizer aí os fatos, né, que São Jerônimo, ele foi para o deserto e ele ficou em uma caverna durante 40 anos para traduzir a Bíblia para nós. Olha só, que coisa linda, né? 40 anos no deserto, sozinho, numa caverna, para traduzir a Bíblia para nós. Então, assim, encerrando esse momento de hoje, pedir mesmo a intercessão de São Jerônimo, que nós possamos, a cada dia, se deixar, se levar pela palavra de Deus, se deixar mesmo que o Espírito Santo nos conduza a ler, a meditar e a viver a palavra de Deus. E só assim, como diz o Marcos, passar para outras pessoas. Então, que o Espírito Santo de Deus, neste momento, venha sobre nós novamente e nos dê o sabor, nos dê o desejo, né? Nos dê a fome da palavra. Então, que a gente possamos agradecer mesmo a esse Deus maravilhoso e que São Jerônimo interceda por nós. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe a todos. Estamos reunidos e continuaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, tio Luiz. Só para
Eu lembrei de uma frase de São Jerônimo, o Marcos falou aí no comecinho, um pedacinho, eu achei ela aqui, finalizar com ela, né? São Jerônimo disse, eu coloquei no chat aí, tá? São Jerônimo disse, precisamos ter a Bíblia. Se já temos, precisamos ler a Bíblia. Se já lemos, precisamos entender a Bíblia. Se já entendemos, precisamos viver a Bíblia. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Com Deus. Se Fique com Deus. Boa semana. Falou, povo. Deus abençoe. Bom fim de semana.